Salve, salve, gente linda, gente bonita, família brasileira, família Rede Super. Começamos agora mais um Agora é com Eles e hoje nós vamos falar sobre a importância de um tempo de descanso para todos nós, homens. Então, homens, sentem-se aí no sofá, descansem, já pega aí o cafezinho, a aguinha, porque o melhor programa já começou. Salve, salve! Começamos aí o nosso programa Agora é com Eles. Esse programa voltado aí para o público masculino, exalando testosterona, mas é para abençoar a família inteira. Então já chama todo mundo, manda no WhatsApp da família aí, compartilha o link do YouTube, do Instagram, todo nosso aí, para você ser abençoado, bem como toda a sua família. Fechado? Hoje nós vamos contar com os tios do Zap. Então, manda para todo mundo aí. Gente, e eu quero cumprimentar o meu nobre colega aqui, que tomou gosto pela coisa, aqui está conversando, aqui ao vivo e a cores para todo mundo Brasil. Matthew Alves, meu querido pastor Matheus Alves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo? Bem, caminhando bem, esse 2023 aí com muita perspectiva. Chegou e agora a gente vai avançar, se Deus permitir. Acelerando a curva. Se Deus permitir. Muito bom. Então, gente, para comentar aqui, complementar o nosso bate-papo, temos um terceiro convidado. E esse cara é gente boa, é o cunhado, inclusive, do nosso querido Arthur. Então, conheça o nosso convidado de hoje. Davi Lin é pastor, psicólogo e professor no Seminário Servo de Cristo, em São Paulo, e também no Seminário Gordon Cowell, em Boston. Em seus estudos, ele produziu o projeto Teografias, terapia do coração a partir da teologia de Agostinho de Hipona. Ele foi pastor na comunidade evangélica do Castelo por 10 anos. É casado com Aline e pai do pequeno Bernardo. Hoje ele vive em Boston, onde é professor. Muito bem. Pastor Davi, seja bem-vindo aí no nosso programa. Agora é com Eles. Tudo jóia? Privilégio estar com vocês. Aí, tá vendo, Matheus? Aqui a gente vai longe. Já fomos no Nordeste, vamos para o Sul, já fomos aos Estados Unidos agora. Só gente da melhor qualidade. Só que meu pai é de Taiwan, então vocês vão um pouquinho mais longe para a Ásia, junto comigo. Isso, vai ser uma coisa então nós assim, vamos lá. Brasileira asiática. Meu Deus Vamos fazer uma coisa assim? E aí, com a China lá, tá tudo certo? Não... Olha, é melhor a gente não entrar nos conflitos mundiais, né? Que tem muita coisa geopolítica aqui, vamos deixar para um outro programa, né, Davi? Mas você, o seu pai que é de lá, de Taiwan. Isso, de Taiwan. Você é brasileiro. Isso. Minha mãe é brasileira de BH. Então aí, tá vendo? Tem aquela essência do pão de queijo aí, sensacional. Mas, pastor, a gente está falando aí, né? A gente tem esse ano 2023 todo aí para frente e a gente quer dar um gás quando às vezes não tem esse gás. E um princípio bíblico ali que foi que Deus nos trouxe foram 6 dias que ele trabalhou e o 7º ele descansou. Mas Deus cansa? Não. Ele se fadiga? Não. Por que ele descansou? Foi para nos ensinar que a gente precisa descansar também. Qual que é a dificuldade de entender isso, Davi? Enorme. Todas. Me lembro de um pastor que um dia disse para as pessoas da sua igreja que ele não tirava férias. E por 20 anos alguém chegou e falou, pastor, você precisa tirar férias. E ele disse assim, não, o diabo não descansa. E como é que vai ser dessa igreja se eu não parar? Se eu parar? Então, de alguma forma, a gente tem uma certa ilusão de onipotência, que se a gente cessar, as coisas não acontecem sem nós. Então, acho que isso tem vários desdobramentos. A primeira implicação é exatamente isso, né? É um chamado à humildade, é um chamado a descansar em alguém que não sou eu mesmo. É verdade. Na Bíblia, na palavra de Deus, nós temos o Shabat, né? O descanso. Exatamente. Deus, Deuteronômio capítulo 5 e Êxodo capítulo 20. Exatamente. A Bíblia tem ali o mandamento de guardar o sábado, descansar. Nós temos, hoje, na Nova Aliança, nós temos um entendimento completo sobre essa lei. Mas quando Deus dá essa lei, ele mostra que o homem realmente não é uma máquina, né? Lá, na criação, Deus descansa com a ideia contemplativa, para que ele contemple a sua obra,
mas também como uma ideia didática, né, meu irmão? Claro, Você não é uma máquina e você não tem que trabalhar todos os dias dessa. Como a gente pode perceber a importância, antes do caldo entornar, qual é a prova que eu tenho de que urgentemente eu preciso de um descanso? Como é que você pode analisar na vida de alguém a situação dessa pessoa? Olha, ela precisa de um descanso. Quais são os sentidos aí que a gente pode encontrar? Ótimo. Então, acho que você trouxe uma reflexão preciosíssima. Ele mesmo podia ser o convidado, viu, Sérgio? Ah, sim. Aqui é só prateleira de cima. Eu é que fico aqui só apontando as coisas. Então, você começou com uma reflexão bíblica e depois você trouxe uma pergunta. Como é que a gente reconhece os sinais que a gente está próximo de uma estafa? Correto. E eu concordo com você, e começando biblicamente, que já em Gênesis 2, Deus santifica um dia. Né? A Bíblia fala que Deus separou esse sétimo dia quase que como a coroa da própria criação. Colocando no ritmo da sua criação, no corpo, no nosso psiquismo, que nós precisamos trabalhar 6 e parar 1. Historicamente, algumas sociedades tentaram mudar a quantidade de dias na semana, passando para 8 dias, 9 dias, 10 dias, e sempre a produtividade diminuiu. Então, isso fala dessa nossa necessidade como criaturas de um espaço de descanso. E você trouxe muito bem o Shabat, né? Que é a própria ideia de parar, de cessar, de contemplar. Você falou essa ideia de um chamado à contemplação, né? E viu Deus que era muito bom. Então, o Shabat vem com essa ideia de que o nosso descanso, ele reforça que o nosso trabalho é para adoração. E que no dia que eu descanso, eu vejo que tudo que eu vivi naqueles 6 dias foi a graça que me sustentou. Só pela graça eu entrei, só pela graça eu permaneço. Então, é aqui que eu me firmo, né? Qual que é a convicção de que eu posso descansar um dia? Né? Porque o próprio Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Agora, Davi, daquele pastor que você falou aí, daquela congregação lá, que ele durante 20 anos, ele falou assim, olha, o diabo não descansa. Ele morreu quando mesmo? Foi logo depois que ele falou aquilo? Provavelmente um dia depois. Coração. E o enorme desafio da gente ser maratonista. E não ser velocista de 100 metros, porque nossas esposas, nossos filhos vão ser melhor servidos se nos tivermos a longo prazo. Verdade. E é tão interessante, eu brinquei com isso, porque na história bíblica a gente vê, por exemplo, ali Neemias, quando da reconstrução dos muros de Jerusalém, uma das coisas que ele bateu mais firme ali foi porque num tempo que ele se ausentou, foi quando ele voltou e os sacerdotes, eles tinham perdido ali esse princípio, se perderam no princípio do descanso ali no sábado. E e isso aí trouxe várias consequências. Quando que a gente pode ver assim, que a igreja hoje adotou essa mística de que o diabo não para, eu também não posso parar, e com isso a gente deixa de fazer muitas coisas para Deus. Exatamente. O que vocês entendem aí por ter... A gente hoje aceitar uma conversa como essa? Olha, eu acho que... Eu sei que vocês não são historiadores e tudo, mas para a gente pensar nisso, para levar o pessoal de casa à reflexão. Bem, eu trouxe... parte dos meus estudos de doutorado foi em Agostinho de Hipona, então eu tenho assim uma história da igreja na minha veia. Assim, então é um historiador. Vamos trabalhar a história. Então, eu acho que em termos de sociedade a gente precisa pensar muito na Revolução Industrial. Né? Século XVIII, o ser humano começa a viver uma experiência de desumanização. A gente começa a trabalhar mais como máquina do que como pessoa. Nós estamos numa revolução agora 4.0 da Revolução Industrial. Então, esse processo só se aprofundou. A gente tem o conhecimento do movimento, mas não o conhecimento do silêncio. A gente tem o conhecimento de muitas palavras, mas não da palavra, né? A palavra criadora, a palavra fundante, a palavra que coloca a gente em descanso. Então, a gente vem nesse processo aí de pelo menos 300 anos, mudando a nossa relação com o trabalho. Trabalho é uma bênção, né, gente? Sim. Trabalho, a própria palavra em hebraico
tem a mesma raiz de trabalho para adoração, avodá. Serviço, né? Um culto, né? Exatamente. Então, toda a ideia de Deus é que a gente participasse daquilo que Ele mesmo está fazendo. Mas a gente perdeu essa noção mais profunda desse trabalho que participa nessa adoração. E aí a gente vai, com as transformações sociais, também se perdendo. Eu não sei vocês, mas eu me lembro quando eu estava na minha formação pastoral, uma colega minha chegou e jogou na minha cara e falou assim: Davi, você está aprendendo a pregar bem, você sabe estudar bem, você gosta de cuidar de pessoas, mas você não sabe descansar. Se você não aprender a descansar, no primeiro ano do seu pastorado, você tem uma estafa. Eu levei a sério, que preciosidade alguém falar essas coisas para você, né? Acho que tem um pouco da história das nossas famílias. Como é que foram os nossos pais, né? Falando de homens. Esse conselho que você ouviu logo no início, você colocou em prática? Comecei a colocar. Se você não tivesse, acho que você não estaria aqui hoje. Eu também acho que sim. E isso aí traz consequências sérias para a gente. Vamos facilitar aqui, vamos colocar mais um homem de Deus aqui na nossa boa prosa. Quero agora chamar aqui para o nosso Agora é com Eles. Olha lá, falando lá diretamente de Florianópolis. Falei com vocês que a gente ia para o sul, hein? Então, nós vamos chamar aqui para o nosso assunto aqui o nosso querido pastor Júnior Batista. Grande pastor Júnior, seja bem-vindo. Que alegria, que honra estar aqui com vocês na Rede Super. Olha, estava ouvindo vocês falando aqui. Que isso, hein? É prateleira de cima mesmo. É gente top das galáxias celestiais do Senhor. Ah, não, aqui é só gente boa aqui, aí por isso que a gente tem que trazer um de fora para manter esse mesmo nível, entendeu? Não pode deixar cair, aí chamamos o senhor. Que isso, é uma honra estar aqui. E esse assunto, em especial, assim, mexe muito comigo. Por quê? Para quem não sabe, eu sou pastor da Mais de Cristo, é uma igreja aqui em Florianópolis, e eu sou bisneto de missionários, neto de pastor, filho de pastor, e tudo que eu não queria ser é justamente pastor. E uma das coisas que fez com que eu não desejasse ser pastor era a falta de tempo que meu pai tinha para estar comigo. Porque quando a gente vê essa proposta de Deus sobre descanso, a gente percebe que tem alguma coisa muito bonita, alinhada e ajustada à família. Quer dizer, você ser dedicado à sua família, você passar um tempo com a sua família. Porque se Deus não coloca dessa forma, você sabe que o povo judeu é muito contundente em relação a essa prática de cuidar dos filhos, de estar com a família. É impressionante como as coisas funcionam, por exemplo, em Israel. Eu fui para lá e fiquei perplexo em ver no sábado aquela fila grande de gente andando com os filhos. E parece que lá tem gente que recebe até só para ter filho, né? Então é algo assim incrível. É para encher a aljava mesmo, pelo menos 7. Pelo menos 7 mesmo. Então você vê uma dedicação muito grande, é muito lindo isso. E eu vou dizer uma coisa aqui muito pessoal, e é muito marcante para mim, porque meu pai teve câncer. Ele foi pastor de uma grande igreja, quase 40 mil pessoas em Joinville, e ele teve câncer e ele foi ser tratado lá no Albert Einstein, em São Paulo. E aí eu estava do lado do médico, quando o médico passou todo o diagnóstico, todo o tratamento para ele, e o meu pai meio que, assim, não orgulhoso, não prepotente, mas se sentindo no direito de dizer aquilo, ele disse assim para o médico: sabe, eu sempre fui dedicado na obra de Deus e eu nunca tirei férias. De verdade, meu pai nunca tirou férias. Eu estou falando de um homem que viveu 40 anos no ministério, ele estava beirando ali mais ou menos 63, 64 anos, ele nunca tinha tirado férias. E o médico falou: pois é, o senhor nunca descansou e agora o seu corpo está exigindo isso de você. Aquilo até me embarga, porque realmente aquilo me marcou. Meu pai, eu não posso falar outra coisa, a não ser, quando lembro do meu pai, com muito respeito, com muita admiração, com muito carinho, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de muita oração, que tinha uma vida exemplar, orando, orava 4, 5, 6 horas por dia, apesar de toda a responsabilidade, ele tinha uma dedicação. Mas eu acho que o efeito de tanta responsabilidade
fez com que ele se isentasse de ter um período de descanso, no que diz respeito a férias. Então, eu tenho essa marca comigo. Hoje eu tenho uma atitude totalmente oposta. Ora, quem é que precisa de descanso? Quem está cansado, não é? Geralmente, quando uma pessoa está cansada, ela não diz que ela quer descansar. Ela diz que ela quer desistir. Isso é uma coisa que a gente vê muito. A pessoa, ao invés de dizer, olha, eu preciso tirar um dia de descanso, alguns dias de descanso, ela diz, não, eu estou cansada, eu vou desistir de tudo. Não, você não precisa desistir, você precisa descansar. Quem está cansado, né, precisa descansar. E toda pessoa precisa descansar. Então, qual é a minha atitude? Por exemplo, eu cheguei domingo agora de uma viagem de 25 dias, que eu fui passar férias. É claro que pastor, quando passa férias, domingo ele vai para a igreja, não tem nem como, domingo. Isso acontece em Florianópolis também? Eu achei que era só em Minas, poxa. Não, em Florianópolis o pessoal vem para cá passar férias, porque eu moro onde vocês passam férias, né? Eu sei disso, eu sei. Só tem 43 praias aqui, a cidade, assim, não é tão bonita. Quando isso você olha, você dá vontade de chorar por não estar morando aqui. Pois é, pastor, aí já é defraudação já, sabe? Conosco, os mineiros, né? Aí, Balneário Camboriú, tudo isso aí já é defraudação. Aí eu acho que a conversa toma outro ritmo. Mas as minhas férias nem foram aqui, viu? As minhas férias foram lá nos Estados Unidos. E domingo eu estava pregando. Mas houve uma semana que eu resolvi abrir a agenda e preguei terça, preguei quarta, preguei quinta, preguei sábado, preguei domingo. 5 dias, numa semana de 25 dias de férias. E a minha filha, que tem 11 anos, ela falou, sim, e aí, pai, e as nossas férias? É isso aí? O senhor pregando o tempo todo? Uau. Eu falei, poxa, amor, mas, filha, olha só, a gente está viajando, tem que aproveitar. Eu sei, mas eu quero passear com você. Então, eu disse assim, não, esses 5 dias eu estou pregando, eu não vou pregar mais. Mas foi assim um tempo tão maravilhoso, porque eu nunca tinha feito isso desta forma, com esta qualidade. E fez total diferença. Vou dizer assim, que eu voltei totalmente renovado. Sabe quando você volta com todo o gás, com toda a força? Porque realmente parar faz parte da vida, para a gente rememorar, trazer à reflexão algumas coisas, a gente também poder fazer uma autoanálise do ritmo que a gente está levando, porque, escuta só, não adianta, não tem como fugir, nós seremos pressionados no casamento, pressionados pela família, pressionados no trabalho, pressionados pelo mundo, nós vamos lidar com todo tipo de pressão, e eu vou dizer, uma mente que não é saudável vai acabar causando dor no corpo, paralisando você não vai conseguir romper. Infelizmente, tem gente que quando desperta para a necessidade de parar, já é tarde, porque está comprometido com o próprio corpo, comprometido com os seus relacionamentos, até de trabalho, de família, e lá vai, comprometido com o casamento, quer dizer, está causando dano a tantas áreas da própria vida, porque não descansou. Então é um perigo muito grande. Eu ouvi o convidado lá de Boston falando agora há pouco aqui, esse ilustríssimo, esse conspícuo, claro e corrobúvel, inoxidável, indelével e nobre, que está aí, falando, pastor Davi. Né? O pastor tem matador 4 de gigantes. Mas se está lá em Boston é David, né? Então, o pastor Davi, olha só, ele falando, né, que teve um pastor que disse, não, eu não tiro férias, porque o diabo não tira férias, mas o diabo mora no inferno. Se eu não quero morar no inferno, é melhor eu tirar. Boa, essa daí foi a melhor argumentação aí dentro desse contexto aí. Pastor, quer falar, Dan? Eu quero, porque eu acho que você trouxe tantas coisas preciosas, meu irmão, e da tua própria experiência, né? Você começa falando do teu pai, né? E os nossos pais, gente, muitas vezes deram o melhor que eles puderam. Sim. E se engajaram e trabalharam bem demais. E muitas vezes as pessoas da geração anterior a mim, eu fico pensando que eles foram mobilizados para servir ao Senhor, e o que a gente chama de mobilização por engajamento. Nível muito duro de trabalho. E talvez o que a gente possa fazer é, humildemente, respondendo à geração deles, essa mobilização por outro entendimento. Né? Nós trabalhamos sim,
Mas quais os movimentos que nos fazem parar? Se eu me arrependo, eu preciso aprender a cessar, a parar. Eu preciso descansar, porque eu sei que eu não produzo a minha salvação. Eu preciso acolher no meu dia de descanso as pessoas. Há um outro movimento criativo, há um movimento lúdico, o movimento da brincadeira, porque eu sei que é aquilo que eu recebo de Deus que me santifica. Ou seja, eu vou poder até no meu dia de descanso festejar, porque eu sei que eu vou estar nas bodas do Cordeiro no final da história. Glória. E Deus está preparando um banquete. Então eu faço uma visão bíblica, teológica aplicada à nossa vida, que inclui tanto esse trabalho como a adoração, como o fato de que Deus me chama a descansar. É o Senhor que me chama. Eu preciso responder a Ele. E tem uma teologia linda por trás disso tudo. Então, eu acho que esse chamado da gente passar desse engajamento para esse entendimento. Quando você traz essa palavra, aí é como se você estivesse traçando uma linha do tempo, teologicamente, para esse assunto. Deus descansa, antes mesmo da lei de Moisés. Na lei de Moisés vem a ordem para o descanso. Quando nós chegamos na plenitude dos tempos e Cristo vem a essa terra, Ele se mostra como o descanso. E ainda futuramente, Hebreus capítulo 4 mostra para nós que existe ainda um descanso futuro. Isso, então você vê que antes da lei, na lei, em Cristo, depois de Cristo e no porvir, nós temos essa prática, nós temos esse ensinamento, o descanso. Eu acho que se a gente não descansa, nós estamos até pecando. Claro. Nós estamos falhando em obedecer a palavra de Deus. E Mateus 11, 28, 29. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Quem é o descanso? Jesus. Não é um hotel 5 estrelas, não é uma conta recheada no banco, não é uma casa quitada, é uma pessoa. Descanso é uma relação, é uma vinculação certa com o amor. Eu me recordo de uma pessoa que veio a mim um dia e falou assim: Davi, eu fiz todas as técnicas de descanso, eu fiz exame do sono, eu não consigo dormir, eu tenho uma insônia, me ajuda. Eu fui analisar as relações familiares dele. Agredia ou ignorava o irmão, vivia num campo de guerra. Eu falei para ele: enquanto a gente não está inteiro nas nossas relações, a gente não descansa. Descanso é descansar em alguém, se vincular corretamente às nossas esposas, nossas mulheres que às vezes têm jornada tripla, e o tanto que a gente serve elas, para elas poderem descansar também, porque descanso está na relação, está na vinculação que a gente tem com Deus e com os outros, gente. Com certeza. Descanso está nessa vinculação correta com Deus e com o mundo. Pastor Júnior, pode falar. Muito lindo. Que isso, pastor Davi? Pelo amor de Deus, você roubou as minhas palavras. Não roubei não, meu irmão. Nós estamos juntos. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. Eu estou respondendo a sua provocação. De Taiwan a Florianópolis. O Salmo 37 e o versículo 3 a seguir fala sobre a nossa confiança no Senhor, né? Em você se alimentar da verdade, em habitar na terra, fazer o bem, agradar o Senhor para que Ele satisfaça os desejos do teu coração. Mas lá no versículo 7 do Salmo 37 a gente lê: descansa no Senhor e espera nele. No Salmo 91 a gente lê: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. De verdade, há um lugar em Deus onde a gente descansa. E eu digo assim: o que impede muitas pessoas de tomarem uma atitude, de pararem tudo para ouvirem a voz de Deus, sabe, para nutrirem a alma, o espírito, é a falta de confiança, é a falta de fé, a falta de confiança em Deus. Se você confia em Deus, você vai parar. Porque não é o quanto você produz, mas é o quanto Deus produz através de você. Esse é o segredo. Ontem eu fiquei perplexo porque aqui na igreja estava o Thales Roberto. E eu tive uma conversa assim, muito amigável com o Thales. Eu não via o Thales há 9 anos, a gente não se via.
E na minha conversa com o Thales, né, ele passou por um momento bem difícil, bem complicado, ele falou: olha, pastor Júnior, eu tive que parar tudo, eu tive que entrar no quarto e eu tive que ouvir a voz de Deus lá dentro do quarto. Eu e Deus disse: olha, 7 anos você vai parar. E ele ficou praticamente 7 anos ouvindo a voz de Deus dentro do quarto, para poder ser tratado no caráter, ser tratado na própria vida. Eu fiquei estupefato ouvindo o Thales falando isso, né? Então veja, se a gente não para, alguma coisa vai acabar parando a gente. Certíssimo. De verdade, é isso que deve acontecer. A gente tem que parar um pouquinho. Eu me lembro de um pastor que falou comigo o seguinte: olha, pastor Júnior, você precisa parar para dar uma descansada. Eu andei estafado, para vocês terem ideia, nesse meu estafamento, numa ocasião, eu com a minha filha no colo, olhei para minha esposa, falei assim: amor, segura, no meio da rua, segura a Sara. Minha esposa pegou a Sara e eu caí no chão. É como se tivesse tido um apagão, literalmente um apagão. Uma estafa terrível, um estresse fora do comum. E chamaram ali o SAMU, chamaram a equipe de paramédicos, vieram, me levaram, aquela bateria toda de exames, e não tinha nada. Não apareceu nada, não era coração, não era... O que é isso? Aí o médico falou: é estresse. Aí eu disse para um pastor amigo meu, que sempre é como um mentor para mim, eu falei: meu amigo, eu ando estressado. Ele falou: então para. Eu falei: mas parar como? Tem tanta responsabilidade, tem tanta coisa acontecendo na igreja, a igreja crescendo, a igreja se tornou uma referência na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Como é que eu vou parar? Ele falou: pois é, você tem que parar, mas as pessoas não querem que eu pare. Ele falou: pois é, se você não parar, você vai acabar morrendo, você escolhe. E ele me contou um episódio. Ele, como pastor de uma grande igreja, uma pessoa ligou para ele e disse: irmão, hoje eu tenho um compromisso, não posso te atender hoje à tarde. Não posso, infelizmente não posso. Aí a pessoa falou: pastor, mas olha só, meu casamento está acabando. Ele falou: justamente porque eu não quero que o meu casamento acabe, eu tenho um compromisso hoje. E esse pastor pegou a esposa, os filhos e foi para o shopping. Está passeando no shopping. Quando está passeando no shopping, numa tarde de segunda-feira, ele encontra quem? Justamente a pessoa que ligou pedindo que ele atendesse, porque tinha que atender. E aí a pessoa falou: bonito, pastor, o senhor não me atende e o senhor está descansando no shopping. Aí o pastor falou: pois é, mas o compromisso que eu disse para você que eu tinha é este compromisso aqui: parar tudo, dar atenção à minha família, porque esse tempo de qualidade vai trazer o quê? Um refortalecimento, vai trazer um crescimento no que diz respeito aos laços da minha família, ao compromisso de um com o outro. Porque como é importante quando você tem esta mentalidade? Porque a Bíblia diz assim: aquele que ama o dinheiro jamais se fartará dele. E de verdade, tem gente que não trabalha porque tem um compromisso com o trabalho. Ele trabalha porque ele tem que ganhar mais. Ele se torna escravo de uma coisa que nunca vai parar de exigir dele um pouco mais. Ele vai acabar escravo disso e não vai descansar. E aí você sabe, aquele ditado chinês, né? Trabalha para ter um quinhão a mais e depois gasta tudo que conquistou para ter a saúde que perdeu trabalhando. Sensacional. Pastor Júnior, só agradecimentos aí ao senhor, né? Vamos aqui para um rapidíssimo intervalo, mas eu quero aí fazer aí essa menção de agradecimento pela sua participação aí e abençoando aí a sua família, toda a igreja mais em Cristo aí, viu? Obrigado. Eu estou honrado de participar com vocês aí, da Rede Super. Eu já tive programa aí na Rede Super, né? Sim. Faz tempo. Pois é, e já está precisando de voltar a Belo Horizonte para gravar aqui com a gente em loco. Fechado? Já tive o prazer de estar aí na Lagoinha pregando também numa terça-feira com o pastor André Valadão, faz muitos anos atrás. E eu estou feliz de estar com vocês, de conhecê-los. E, claro, você pisou em Santa Catarina, pelo amor de Deus, nem tem razão para vir para cá.
Mas você, olha, você vem para cá, vem trabalhar aqui, vai ser uma grande bênção. Deus vai fazer algo novo, tá bom? É isso aí, valeu, pastorzão. Gente. Beijão pro senhor, Deus abençoe mais. Devidamente descansados para este segundo tempo do nosso Agora com Eles, nós aqui falamos sobre a necessidade do descanso, a importância de descansar e tantos conceitos lindos, princípios maravilhosos que recordamos e aprendemos no primeiro bloco, que agora, para esse segundo, você não pode nem pensar em olhar seu WhatsApp aí agora, porque nós temos muito mais aqui para falar para você. E o convidado de hoje aqui, o nosso pastor Davi Lim, né, que é brasileiro, casado com uma mineira, especialmente, mas de origem lá de Taiwan, e hoje morando em Boston. Quase que uma torre de Babel personificada, numa pessoa só. Especializado em Agostinho de Hipona, que é o africano. Isso. Então, não deixemos a África longe do nosso coração. Então, vamos condensar tudo isso aí no nosso ilustre convidado. Mateus tinha feito aquela pergunta, pastor, sobre os sinais. Pastor Júnior veio falando, trouxe sua experiência, não é? A gente tem as nossas aqui dessa corrida, vem essa cultura que há mais de 300 anos você vem nos trazendo, o senhor nos trouxe que, né, temos absorvido essa intensidade aí no trabalho. Sobre os sinais, o que a gente pode observar para dentro ali da casa do nosso telespectador, o que ele pode já ligar o alerta ali, pastor? Ótimo. Então, acho que a primeira coisa é ouvir. Quem são as pessoas em quem você confia? Amigos, esposa, líderes que podem dizer, olha, você está passando do teu limite no trabalho. Porque essas pessoas que nos amam, que vão nos dar as dicas preciosas para a gente responder a isso. Acho que tem um outro ponto que a gente precisa prestar atenção, que é um sinal significativo, quando você não consegue dormir, por exemplo, insônia. Lembra que a insônia e a dificuldade do descanso também é um recurso, porque ele aponta o nosso coração para a gente lidar com uma questão que talvez a gente não está conseguindo resolver. Às vezes você tem um conflito que não está conseguindo prestar atenção e é a dificuldade de descansar que você pode entrar dentro de você mesmo, fazer aquele serviço de interioridade, sabe? Sim. Parar, silenciar e, opa, peraí. Eu estou sendo chamado solitude, a responder a alguém. Quase ali, né? Processo da solitude. Solitude é uma boa palavra. Então, acho que ouvir as pessoas ao seu redor e sentir os sinais do teu próprio corpo. Porque a gente mesmo, a gente não consegue ter muita noção disso. É tanta responsabilidade, como o pastor falou, como o pastor Serginho também, a gente estava conversando aqui. É tanta responsabilidade, é tanta coisa em cima da gente, que a gente não consegue raciocinar biblicamente e logicamente. Olha, eu preciso descansar, eu não sou uma máquina. Então, quando a gente para ouvir, eu acho que conselho é assim, né? A gente, muitas vezes, a gente sabe o que a gente tem que fazer, só que não está tão visível na nossa frente. Quando alguém que a gente confia, alguém que a gente ama, para tudo e fala com a gente, parece que amplia, parece que o negócio fica macro. E aí a gente consegue perceber, visualizar o tamanho do buraco que a gente está entrando. Acho que o conselho tem muito essa importância. Claro. E nossa esposa, por exemplo, eu sou casado, eu tenho um filhinho agora de 8, 9 meses. Então, assim, eu já vejo a importância de parar um pouco também. As coisas que eu estou fazendo, dar mais importância, dar mais valor. E a minha esposa, às vezes, fala isso comigo. Mateus, hoje você vai ficar aqui, né? Mateus, hoje a gente vai conseguir levar o nosso filho em tal lugar, né? Mateus, hoje é sua folga, né? A minha esposa tem que me lembrar, Serginho, que é a minha folga. E, Mateus, o seu ministério é medido, é mensurado pelo sorriso da sua esposa. Isso. Exato. Ela é a sua primeira ovelha. Sem dúvida. Se a gente não cuida delas e do descanso delas... Você falou que tem um menininho de menos de um ano, né? O amor dela é expresso nas olheiras do filho. Está aqui o amor, né? Mas como é que a gente vai criar uma rede de suporte para que você e ela... Isso. Então, a coisa bonita do descanso é que você começa a customizar a sua vida, a se situar melhor para você reorientar a sua vida em direção ao cuidado. E essa reorientação, ela perpassa também por essas adequações sociais que a gente vai absorvendo. Por exemplo, férias. Temos, em tese, um mês em 12, né? 11 trabalhando e 1 de descanso, em tese. O que a gente faz com isso aí? É muito natural onde você pensar que nos 10 primeiros você ainda não desligou
do tranco ali, do que se passou. De 10 a 20 dias ali, você já começa a estar num estado assim, opa, porque você brigou muito com você para largar ali o osso. Aí depois, nos 10 últimos, que você descansa. Ou seja, até esse período, ele é salutar para a gente. Porque algo que eu aprendo, principalmente com o Shabat lá, é o quê? Nós precisamos descansar para descansar. Porque senão nós não entramos nessa área de envolvimento com Deus, que é o propósito do descanso, ou em quem devemos descansar, porque nós sempre vamos estar cansados até para buscar Deus. Olha. E isso contribui com esse ceticismo, com o ateísmo de hoje, com esse relativismo, com o humanismo, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas, porque até no seu dia de descanso, o que ele diz? Hoje eu vou descansar, hoje não quero fazer nada, vou esticar aqui, vou assistir ali a Rede Super, só programa ali abençoado, vou dormir. Ele descansa para ele. E isso faz com que o descanso do Shabat, que é essa glorificação, que é esse envolvimento com Deus, ele também tire, porque isso vai dar trabalho para ele, porque tirou ele da zona de conforto. E isso é complicado. Até para a vida de um pastor, né? Não, na vida de um pastor, então, nem se fala. Então, uma vez eu ouvi assim, todo mundo já ouviu isso também, você é pastor, você é só pastor ou você trabalha também? Como se a gente não trabalhasse. Além de pastor, você trabalha com alguma coisa? Exatamente. O Serginho está falando aí, meu irmão Davi, o Serginho está falando aqui, numa ideia ideal, de 30 dias de férias. Sabe o que eu fiquei pensando, Sérgio? Será que eu consigo tirar 30 dias corrido de férias? Olha a mentalidade, como é já tão fixada no trabalho. Porque a gente tira uma semana aqui, 4 dias ali, 10 dias aqui. Mas imagina 30 dias corrido. Pois é, isso seria, tem o ideal e o real, né? Agora, por exemplo, tem gente que vai satisfazer com, por exemplo, eu gosto de tirar 15 e 15. 15 no início do ano e 15 no meio do ano, por causa da adequação às férias escolares dos meus filhos. Mas quando a gente olha para esse tempo, a gente não tem que pensar que o descanso será só naqueles 15 dias que virão lá em janeiro ou lá em julho. No caso aí, em julho, eu vou tirar. Não, porque senão esse meio período, você vai trabalhar nessa máquina. A sua esposa vai clamar, você vai ficar com a gente hoje? Ela quer o descanso com você. Verdade. Não é? Isso é importante, né? E você está trazendo algumas ideias extremamente importantes. Deixa eu tentar destilar algumas coisas e responder ao que você está dizendo. É a vida como ela é. A primeira coisa é que nós precisamos pensar o descanso diário, o sono é o lugar de encontro com Deus e dependência dele. Nós precisamos pensar o descanso semanal e como trabalhar bem esse dia. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. O John Stott tinha o dia T, que era o dia mensal dele de descanso. Nós precisamos pensar as férias, o descanso anual. Né? Eu tiro 8 dias de silêncio por ano. Então, precisa ser sem falar, só oração e silêncio. E o que dizer da tradição bíblica que nos dá um ano de descanso a cada 6? Verdade. Então, eu estava conversando com um pastor recentemente de Singapura, que a igreja dele tem uma política de sabático para os pastores e funcionários. A cada 6 anos eles tiram um. Um ano inteiro? Legal. Um ano inteiro ou 6. Eles dizem assim, a gente tem o direito a um ano, mas a gente tira só 6. Porque a gente quer doar também esse tempo à igreja. Entendi. E aí ele já está, acho que no 4º sabático dele, e a família inteira, as filhas de mais de 20 anos, largando o emprego, porque 6 meses com a família é a coisa mais importante para elas. Então a gente precisa recuperar essas práticas nas nossas instituições. E não é só para os pastores, são para os funcionários da igreja, que eles pagam uma viagem a Israel. Você imagina que tipo de cultura você cria? Ele disse assim para mim, Davi, a fila é enorme para entrar e trabalhar na nossa comunidade. Não só para os pastores, mas para os trabalhadores também. Sim, os obreiros. Imagina os câmeras aqui iriam gostar, 6 meses? Aí, boa, pessoal. Boa ideia, né? Boa, tu. 6 meses de descanso. E outra coisa que você falou é que nós precisamos desacelerar para poder descansar.
Ou seja, parar primeiro. Descansar é um movimento mais profundo. Depois, nas férias, a gente acolhe, vai para a piscina, vai brincar com os nossos filhos. Praia, lá para Florianópolis. Então, é como se fosse um carro andando em quinta marcha, que parte do processo é você desacelerar. Gente, primeira semana de férias, você ainda está conectado. Na segunda você começa. Então, tire pelo menos 10 dias, 15 dias, para você começar a entrar nesse movimento. A beleza da vida é que o descanso é um movimento em direção à adoração. O descanso é um movimento em direção à presença, um movimento em direção ao outro. Descanso não é experiência de um cara indivíduo solitário. Não é um passeio, não é uma noite a mais. Descanso é outra experiência. Você quer coisa que te descansa mais do que uma noite com amigos que você ri? Isso te enche de novo o resto da semana. Gente, deixa eu só te interromper aqui, pastor Davi, porque o nosso programa aqui é democrático. A mulher tem voz e tem vez aqui no nosso programa, então nós vamos ouvir a opinião da nossa querida psicóloga Daniela Bessa no nosso Agora é com Ela. Uma das questões que nós percebemos com frequência é um transtorno chamado burnout. O que é o burnout? O burnout é o esgotamento, e um esgotamento emocional, físico e relacional. O burnout, ele acomete as chamadas pessoas boas. Tem um autor que é adepto da abordagem de Viktor Frankl, e quando ele analisa o burnout, ele diz que o burnout ele acontece com pessoas que desconhecem os seus limites, que desconhecem a sua humanidade. E ele vai, inclusive o livro dele se chama O Cansaço dos Bons, e ele fala que os bons, aqueles que percebem que têm competências, que têm habilidades, que poderiam exercer determinadas tarefas, tendem a se sobrecarregar. E nessa sobrecarga acabam se esquecendo de elementos muito importantes, de que são humanos, de que possuem um corpo, de que precisam descansar, de que as pausas são extremamente necessárias, não só para a criatividade, mas elas são necessárias também para uma maior produtividade. Pessoas que vão trabalhando sem pausas se esquecem de dedicar-se aos relacionamentos, e emocionalmente, como eu não faço essas pausas e como me cobro de uma forma quase exagerada, a pessoa acaba dando vazão ou criando possibilidades para que a ansiedade, para que a irritabilidade decorrente da ausência do sono, que acaba muitas vezes caminhando junto com o excesso de trabalhos. Então, nós percebemos o quão maléfico é o trabalho excessivo para o corpo, para as emoções e também para os relacionamentos. Obrigado, Dani. Beijo para você. Deus abençoe aí. Gente, eu posso falar assim de cadeira, né, literalmente, que é por aí. Eu, desde o ano passado, desde março do ano passado, venho tratando aí de um burnout, diagnosticado com essa síndrome do esgotamento e por ser uma síndrome, esse complexo aí. Algumas coisas me fazem bem, não foram tiradas. Outras que me fazem bem, que eu gosto de trabalhar, sempre fui muito dinâmico. Mas tudo isso se evidenciou, assim, foi o start desse processo, se eu fosse colocar nessa cronologia, foi exatamente como a Dani colocou. É na perda do sono. Eu sempre fui o marido bom de cama. Sabe o marido DVD? Deita, vira e dorme? Pois é, era eu. Eu perdi isso. Diante de algumas circunstâncias que aconteceram, eu comecei a perder o sono. À noite, dormia 2, 3 horas por noite, achando que era só o momentâneo. Mas, startado por um fator exterior, isso passou a ser recorrente, a ponto de ter que usar até remédio durante o tempo para poder dormir. Claro. Não é? E até hoje tendo que fazer ali a higiene do sono como disciplina, não é prazer, é disciplina, pastor.
para eu poder dormir bem. Então, Ótimo. esse sentido aí de afetar as relações, você fica irritadíssimo, você não quer fazer mais, porque você absorve tudo. E algo que mudou a minha história, abriu a minha visão, foi exatamente uma palavra que se chama essencialismo. A gente precisa ser essencialista. O que é o essencialista? É o cara que sabe dizer não. Eu não sabia dizer não. Ela não falou que é o cansaço dos bons, eu sempre queria ser o bonzinho, achando que a virtude de Cristo em mim estava nessa abnegação toda. E eu estava me matando por isso. Não é? Estou aprendendo ainda, não estou livre ainda dessa história. Mas eu sempre dizendo sim e sempre querendo ser solução e nunca ser problema. Não que isso tenha virtude assim, em ser problema. Não, mas eu não queria levar problema para ninguém. Então, esse orgulho é o que me impedia de chegar e falar assim, pastor, segura aqui. E um exemplo que eu tive disso, que me fez cair a ficha também, material, humano, lógico, Lionel Messi sai lá do Barcelona, se transfere para o Paris Saint-Germain. Lionel Messi com aquela história monstruosa lá no Barcelona, saiu num dia, chorou na despedida, no dia seguinte, que ele já estava indo para a França, eles já estavam tirando ali do Camp Nou, né, que é o estádio do Barcelona, a imagem dele lá, que estava lá no outdoor todo tamanho. Ou seja, nós, achando que somos indispensáveis, aprendemos que somos dispensáveis. Se nós não pararmos, algo nos para. A Bíblia diz que aos seus amados dá enquanto dormem, e inútil vos será penosamente trabalhar. Não é esse dormir, é de fato o descansar, e descansar é de fato confiar. Confiar é esperar confiantemente naquilo que você sabe que vai acontecer, porque não depende de você. Talvez quando a gente não descansa, a gente está mostrando para Deus que a gente não confia nele. Né? Porque se ele diz para descansar, descansa. A sua igreja, trabalhador, pastor, ser obreiro, a sua igreja vai andar sem você, porque a obra não é sua, a obra é de Deus. A sua empresa vai andar sem você e vai ter pão na sua mesa, porque ele prometeu o que comer, o que beber e o que vestir. É claro que existem aquelas preocupações normais de um pai de família, de uma mãe de família. É lógico, tem a conta de água, a conta de luz. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para além disso. Se as suas preocupações tiram o sono, se a sua preocupação, a sua ocupação, a sua preocupação tira o seu tempo com a família, se a sua preocupação tira o tempo com Deus, não tem uma coisa errada, está tudo errado. Se a sua vida privou você da intimidade com Deus, da intimidade com a sua família e do seu descanso pessoal e coletivo, está tudo errado. Eu estou ouvindo vocês aqui, e além de ser pastor, sou psicólogo também, fico querendo ressoar o que vocês três falaram, né? Querida Dani, primeiro lembrando a gente dos limites da nossa humanidade. Humanidade tem limites, só Deus é ilimitado. Que preciosidade, Sérgio, você poder falar do coração da tua própria experiência. Verdade. A vulnerabilidade. Gente, isso aqui é ser homem. Verdade. Ser homem é dizer assim, olha, eu tenho essa dificuldade e passei por isso. Né? A gente acha que ser homem é não dizer aquilo que a gente luta, pelo contrário, né? E é tão bom reconhecer, né, que é a doença dos bons, porque a gente quer ser bom, mas ninguém é bom. Só um que é bom, então, reconhecer o limite. E Mateus trazendo para a gente essa ideia fundamental de que descanso tem a ver com confiança, tem a ver com se lançar. Lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. Lembrou aqui do Salmo 127. Né? Inútil vos será levantar de madrugada aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Quer melhor fala do que essa, né? Muitos de nós ouvimos muito aquela frase ou aquele provérbio que diz vai ter com a formiga ou a preguiçoso. Nós ficamos com medo de sermos preguiçosos. Às vezes o nosso cansaço é existencial. Às vezes a gente não está conseguindo dar conta de levantar da cama. Né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, gente, é que muitos dos nossos homens estão viciados em pornografia. É prevalente na nossa sociedade. Nas nossas igrejas, a estatística é muito alta. Mas o que está acontecendo?
um nível muito alto de pressão, de ansiedade, com um nível baixo de prazer. Onde é que a pornografia entra? Levanta o prazer e abaixa a pressão. Então, nos últimos 10 anos, no trabalho pastoral, eu fiz questão de acompanhar os homens. E a gente andando junto nesse processo. E uma das coisas que eu aprendi é que quando a gente está mais cansado, quando a gente está com fome, quando a gente está com raiva, quando a gente está sozinho, a gente é mais vulnerável. Então, nós precisamos para amar bem, para não ser aquele balão, sabe, que você vai estourar e vai soprando para qualquer lado, que a nossa vida se reconfigure, um descanso físico, um descanso mental. Está aqui, né? Não é só deixar de ver pornografia, é reconfigurar a vida para que ela possa ter um equilíbrio que me coloca de novo na relação e no descanso. Eu penso ali quando Jesus, algo que isso disse para mim, tá? Aquela minha forma, aquele meu fantástico mundinho de Bob, é exatamente assim, quando Jesus fala, tá vendo as aves do céu, elas não semeiam, nem fiam e tal. Vamos pensar com a cabeça dos passarinhos. Imagine se os passarinhos tivessem, naquele momento, falando um para o outro, dizendo assim, tá vendo, olha ali, aquele Serginho ali é gente boa, bacana, quer fazer tudo certinho, mas ele não tem um pai igual eu tenho, para poder me deixar, que eu não preciso fazer isso, eu estou aqui, eu tenho que fazer, mas eu não preciso correr o tanto que ele está correndo, eu não preciso acelerar o tanto que ele está acelerando, porque ele não deve saber que ele tem um pai igual nós temos. Verdade. Imagina a gente pensando assim com a cabeça do passarinho. E é assim que nós temos que fazer, nós temos que aprender. Fica aqui o agradecimento, pastor Davi Lim, muitíssimo. Já terminamos? Acabou. Já só foi mas nós nem começamos. Pois é, só foi a van premiere aqui, ó. Na hora que a gente começa a acelerar ali... Para. Chegou a hora de descansar. Tá bom. Agora dá o pessoal... Se é assim, eu me submeto. Aí, tá vendo? Esse é o coração ensinado. Mateusão, tamo junto, valeu. Valeu. Agradecimento aí, Andres Men Store, né? Que você vai ter aí roupa para todo uso masculino, roupa de altíssimo nível. Pode acessar aí, o site está aí na sua tela, o perfil no Instagram. Top de bola, nosso parceiro. E agradecendo especialmente a você que ficou aí conosco esse tempo tão especial. Espero que tenha sido para descansar aí a sua alma, para você entender como descansar o seu corpo e buscar em Deus. Fechado? Ficamos aqui com o nosso Agora com Eles e, claro, marcando o próximo encontro aí no nosso próximo programa. Jesus abençoe, beijo para todo mundo e bom descanso. Não é isso, moçada? Vamos embora. Pastor, obrigado. Obrigadíssimo. Valeu, Mateus. Valeu.